Alô, alô, muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. E hoje, para o nosso 30º episódio, Aurélio. Você acredita nisso? 30. Conhecido como 30 também. Também conhecido como 30, né? Conhecido como 30. Inclusive, depois o convidado vai falar, né, a respeito do 3. Ele me adiantou alguma coisa aí. Joia. Como é que tá, Rony? Na paz. Saudade de você, hein? Rapaz, passou um Nem tempinho. parece que eu te vi faz uns 2 dias. Falar nisso, caminhamos sempre junto. Sempre junto. E pedir para os nossos amigos e companheiros que seguem a gente nas nossas redes sociais, para que nós consigamos continuar aqui. Vamos lá, @podchef no YouTube, @podchef no Spotify e @podchef oficial no Instagram. Aurélio, que honra e que prazer de estarmos juntos mais uma vez. Pô, com saúde, vivos. Sempre. Escapamos da dengue, né, Rony? Sempre. A gente tá aí. Bom, a gente tá aí nessa campanha tentando chegar aos 1.000 inscritos no YouTube, Isso. né? Muito importante. Então, quem gosta do nosso trabalho, que é um trabalho simples, mas honesto, a gente faz de coração para vocês. E ajuda a gente lá a atingir essa meta, que é a primeira meta, né? Daí aí o céu é o limite. O céu é o limite. Bom, mas infinito e além. já pedimos muito, falamos muito, né? Hoje, Mais uma vez, garbo e elegância. Mais uma vez, garbo e elegância nos convidados, né? Que vieram a brilhantar este podcast. Aurélio, e é uma honra imensa tê-los aqui Com conosco, certeza. cara. Bom, a gente tem muito assunto para falar, né? A gente vai falar aqui um pouco de história, um pouco de cultura, um pouco da vida, um pouco dos parceiros, né? Eu me arrepiei, gente. Eu me emociono de verdade, tá? Bom, mas assim, para não esquecer nada, eu vou ler mais ou menos aqui o currículo dos nossos convidados, ó. Ela já perdi. Advogada. Ela que é artista plástica, escritora, advogada, servidora pública, pesquisadora e mais um pouquinho que ela vai falar. Né? Esse aqui é só o breve resumo. Ele, produtor cultural, contador, consultor, ator e performer, além de fazer curadoria em gestão cultural. Bom, juntos eles... vamos dizer, são idealizadores do programa Entre Linhas e Cores, que é o que a gente vai falar bastante hoje aqui. É com muita honra e muito prazer que a gente recebe aqui Tuti Benito e Marco Savai. Gente, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecemos aí o convite, rever, né? Que na chegada já descobrimos que já tivemos outras trajetórias aí, dando ponto atrás, né? Com certeza. Já demos o ponto atrás aí. Nessa vida ou em outras vidas? Quem sabe Meio outro misterioso, também, né? hoje tá. Não sei se pode falar a data. Pode, né, chefe? Pode. Hoje, 13, né? 13 de junho, dia de Santo Antônio, mas o 13 também tem significado, sempre vai ter, assim. Então... O 13 é o dia do meu aniversário. Já fica a dica. Aí, Para alguns é sorte, para outros azar. Sim. Sempre acreditei na sorte. Eu também. Isso é igual, para mim, é igual horóscopo, sabe? Assim, quando tá bom, eu falo, opa. Quando né? tá ruim, eu falo, não acredito nisso. Aí, é o ascendente, né? O meu sempre é o transcendente. Então, eu transcendo. Mas realmente é um prazer ter vocês aqui. E assim, nós começamos sempre os nossos bate-papos aqui querendo saber um pouco de vocês, né? Então eu queria que o que vocês fazem, como vivem. Vocês devem ter muita coisa para falar, mas assim, vocês possam falar brevemente um pouco sobre a trajetória, de onde vem o Marcos, de onde vem a Tuti, como chegaram aqui, o que fizeram antes de chegar aqui, Até montar o projeto de vocês. Né? Quais foram as influências, por que vocês seguiram por esse rumo, fiquem à vontade. Se conectaram. Quem vai começar? Vai lá, Marcos. Então tá. E é legal isso dos encontros, porque também o Aurélio, eu tive um encontro, né, breve, mas foi importante na minha trajetória, assim, na área do teatro. Então eu sou Marco Savai, o teatro me atravessa na minha vida. Que bom. Graças a Deus, assim. Na verdade, eu tinha um sonho de ser jornalista, né? Esse era o meu sonho. Eu queria ser jornalista. Eu estava lá com 17, falei, não, vou ser jornalista de bancada. Era esse o meu... E aí meu mundo... Você queria ser o âncora. Aí meu mundo caiu. Eu, assim,
não passei, fiquei muito nervoso quando eu prestei para o jornalismo. Naquela época era muito competitivo, era nos 2000. E comecei o curso de letras. Então, o curso de letras que me encontrou, porque eu via na literatura um caminho de me entender a história, entender a memória. Tipo, os Lusíadas. Tipo, eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu estava ali na Biblioteca Municipal de 1º de Maio, que eu sou de 1º de Maio, e eu peguei o livro Os Lusíadas e comecei a ler ele. E aí chegou uma professora minha, que era professora, ela falou assim, você vai ter que ler esse livro aqui. Aí eu falei assim, eu tô com uma intuição que esse livro vai ser o meu primeiro trabalho. E foi. Eu fui falar sobre os Lusíadas, eu fui ler sobre... Aí quando eu estava fazendo esse processo na faculdade, eu falei, gente, a intuição é o que me guia, sabe? E é bem isso. E aí, dentro do curso de letras, vem o teatro com a Baby Thomas, minha diretora. Dali, saindo de lá e trabalhando com contabilidade, no escritório de contabilidade, saindo de lá eu comecei um projeto com jovens, em 1º de Maio, lá de 2004, até 2012, que foi muito importante assim, para mim, assim, enquanto construir amizades, entender que o teatro é fazer junto, é em grupo, é em conjunto, é o desafio do texto, é o desafio da palavra. Depois vai avançando, assim, aí vai me atravessando, sabe? O teatro me atravessou, depois o audiovisual me atravessou, o mestrado de letras também, para tentar entender, assim, a fábula, contar uma história, como a dramaturgia contou a história, contou boas histórias e mudou a vida do espectador, sabe? Aquela coisa que Brecht coloca, que Catarse. A catarse, mas a catarse e o entretenimento ao mesmo tempo e sentido, e você vê naquela peça, isso é sobre a vida, sabe? E o audiovisual também, com algumas parcerias depois de 2016, 2017, Letícia Nascimento que vai ver, eu vou pedir para você ver esse podcast. Eu agradeço muito você, te amo demais, uma ótima diretora, uma ótima escritora. E aí vem nesse processo de política pública, esse encontro com a Tuti. A gente até estava vindo para cá e pensando, quando que a gente se encontrou? A gente estava falando, 2009. Aí depois a gente decidiu, não, é muito antes disso. Muito antes. Era uma vontade, assim, política no sentido, enquanto Brecht também fala, do poder político da cultura, para a mudança das coisas. Eu acredito muito nisso. Aqui a gente fala nessa relação da política, né? Do fazer política. Isso que a gente faz aqui é política. É política. E conversando um pouquinho... O ser humano é político. É político. E somos um ser e a política não como instituições presas e amarradas, mas sim a política da ação mesmo, de um ato, talvez começar um projeto com um jovem, fazer um processo de mudança, sabe? Então, descobrir que um jovem talvez está vulnerável ali e alguma ação sua, alguma fala sua muda aquele processo. E aí vem caminhando a contabilidade também, dando aquele prumo pro ator e pro artista. Alguém tem que pagar a conta. Aquela questão da performance, assim, em alguns movimentos, até a UEL. Acho que eu agradeço muito também a UEL, a universidade em si, que tem essas relações com a arte, algumas oficinas que o Filo proporcionavam, que eu buscava tentar de algum jeito me encaixar e entrar ali e participar. Então, é dentro desse processo. E aí vai avançando para a política pública, para poder esse processo de consultoria. Porque, assim, só para passar a bola para a Tuti, 2019, para a gente, vai ser um movimento assim, muito marcante. 2019 é uma data porque começa uma seca em 1º de maio, dessa seca vem uma represa que se abre com resquícios de um passado, né, resquícios de vilas, de espaços, de lugar, de espaços assim, berçários, né? Berçários, né, Tuti? De aves, de peixes. E também a gente descobre algumas coisas sobre nós ali, sobre aquele município, e a gente vai percebendo a partir de 2019 que não é só sobre o município, é sobre Cambé, é sobre Santo Inácio, outra cidade, Jardim Olinda, é sobre Guaraci. E aí o que acontece? Em 2022, eu tenho um sonho, e é um sonho mesmo. Eu sonhava que eu ia
para algumas cidades, para alguns lugares, e eu não entendia o que significava aquilo. E aí eu fui participar de um processo seletivo no SESC, percebi que eu achava que eu ia passar naquele processo seletivo, foi ótimo que eu não passei, porque no dia que eu tive a notícia que não passei, uma amiga minha me mandou um link e falou, se inscreve nesse processo aqui seletivo, que era da UEPG, Universidade de Ponta Grossa, que já vinha por conta da Covid, né, essa questão de formação também, a questão dos artistas, né, esse momento foi tenso. Eu passei nesse processo seletivo e aí, com parceria com a Secretaria de Comunicação e Cultura do Estado, eu comecei um processo de auxiliar a organização das políticas públicas desses municípios. Tentar ver quais eram os buracos, o que poderia ser para organizar. E dentro disso, organizar as conferências de cultura, que eu já vivi lá em 2009, 2013, com a Tuti. E dali vem um mundo fantástico que começa a acontecer, assim. E aí o programa vem com tudo, e ele é quase uma fênix que não nos controla. O programa ele é uma fênix que se controla por si mesma. Ela leva a gente aonde a gente tem que estar. Né, você abandonou o teatro? Ele tá hibernando ali, tá quietinho. Ele tá vamos ali. conversar. Projetos. Vamos falar sobre projetos. Ele está hibernando. A gente adora combinar de fazer projetos. Os projetos têm que sair do papel. Tem que sair do papel. Mas tem essa questão. Ela é minha atriz. A Tuti Benita é minha atriz. Assim, é minha atriz performance. Assim, eu meio que maquinei alguma coisa para ela chegar até aqui. Porque até então a Tuti Agora é com não você. tinha espaço, né? Logo pegando um gancho aqui. Você pode falar assim, por que ele começou primeiro? Geralmente, nos eventos que a gente faz, ele sempre faz a abertura. E aqui não seria diferente. Então, mas pegando esse gancho do Marcos, né? A questão dessa conexão, do nosso encontro. Como ele disse lá, já tem mais de 20 anos. Né? Foi ontem. Foi ontem. Eles tinham 3 anos, foi no berçário. Eu ainda me sinto aquela menina que está em cima do pé de ariticum, olhando por cima, lá vendo os raios do Tibagi, antes do represamento, e queria subir na cominheira da casa, né, até cutucar lá o marimbondo. Não, sabe aqueles fogão a lenha? Tinha um chaminé, né? Eu subia lá com um pau, eu queria cutucar aquilo ali para ver se eu vi o Paranapanema do outro lado. Olha só isso. Essa sou eu. Tenho aqui, estou chegando, beirando aí os 60, mas essa menina tá dentro Nunca dessa morre. Essência da Tuti Benito hoje. Porque desde pequenininha era Tuti. Minha família me chama de Tuti. Na escola, Tuti. Nas minhas atividades, que eu tenho aí 15 anos, questão de conselho de segurança, questões voltadas para a participação comunitária. Nesse âmbito, eu era conhecida e sou, a nível de Secretaria de Segurança Pública, é a CIDA. Na faculdade, é a CIDA. É a CIDA do Conseg, é a CIDA... E aí, muitas vezes... Só que no cotidiano de 1º de maio, eu sou de 1º de maio, tá, gente? E nasci às margens do Paranapanema. Meu umbiguinho ficou tá lá. Até eu tive a curiosidade de pegar inteiro o teor do meu certidão de nascimento. E tá lá, eu nasci. Para constar o umbigo? Onde estava o umbigo enterrado? Mas a gente enterrava na bananeira, não é? Uma coisa assim. Não, a minha mãe dizia que foi enterrado lá onde a gente morava, onde eu nasci. Eu acho que minha mãe tem... Perto de uma porteira. Porque ela tinha muito medo de... voltando aí o que a minha mãe e minha tia contavam. Se rato pegar o umbigo, né, pode atrapalhar a pessoa, né? O que o roador? Ele vai lá e... Não. Ou dava para vaca comer, ou enterrava.
Então foi enterrado. Então está na represa hoje do... Tá ali. Você sabe que eu acho que minha mãe tem lá uma caixinha de fotos, pelo menos tinha até uns anos atrás os umbigos. Mas amarrado. isso... Que a gente falava imbigo, não era umbigo. A gente cresce, a gente aprende a falar de mas é Aí imbigo. descobre. Mas antigamente tinha-se muito cuidado com o umbigo, né? O imbigo. E outra, tinha aquela questão da criança nascia 7 dias embrulhadinha no Isso, pano. sem Às vezes não sair. saía na luz. Não, né? não saía Não do podia quarto. visitar. Hoje em não dia podia já faz visitar. Aí era as faixinhas na barriga. Preso. As toquinhas aqui para não pegar friagem no... Hoje é o contrário. Minha netinha com 2 anos, a gente já faz umas... Nasceu pronta. Aí eu Nasceu tenho- pronto. Aí eu São sou, gerações eu tô que aprendendo nasceram a ser prontas. avó, né? Ó, Minha neta faz... É maravilhoso. Eu tenho 3. Eu tenho a Lara, eu tenho Clarice Ah, e eu tenho a Nelise. Clarice, nome da minha mãe. É Que fantástico. legal. É Que fantástico. legal. Mas então, essa menina de 1º de maio É. começou essa história. Comecei, então, aí eu já... Mas vocês querem saber mais, né? É Claro. lógico. Então, eu tenho 31 anos no serviço público. Aí eu não vou entrar em detalhes, mas pensa uma carreira pública que deu errada. É a minha. É um case de não sucesso. Eu tô brincando. Eu falei que era um case de não sucesso. Não, foi sucesso, Tuti. Não, tudo bem. Se Não, tô falando reverbera. assim, na questão... Porque todo... Tem uns quando você faz desafios. concurso público, almeja uma carreira. Então, a minha até agora está dando errado. Porque eu já estou de saída e ela não aconteceu. Eu tô no serviço público já. É. Eu tô no serviço público desde 95. Tá, então, eu comecei em 92 por terceirizar, depois concursado em 94. Estou com pedido de processo. E aí eu estou nesse processo aí de saída. Agora, eu bordo, mas eu não quero aposentar para ser a vozinha ali só bordando. Não, eu estou... A proposta é, partindo do bordado, encerrar esse ciclo, esse capítulo, e começar, que eu já comecei lá em 2019. Como que surgiu isso? Em 2019, eu estava como gerente da Agência do Trabalhador. E aí tinha um planejamento turístico de 1º de maio, que era o planejamento e inventário turístico. Então, eu sempre tive aquela visão de política pública de que aquele negócio de cada um quer ver o seu quadradinho, mas o negócio não funciona assim. Não porque avança, o Zezinho, né? e a Mariazinha dependem de todas as políticas. É uma rede inteira. O verdadeiro... a finalidade do Estado, da política pública, é o todo do indivíduo, não é fragmento. Porque se o Zezinho e a Mariazinha não tem remédio, né, que hoje é o tal da Ritalina, não tem remédio, aí ele vai... a professora fica louca, né? Aí a questão da saúde implica na sala de aula. E aí tem um outro problema do Zezinho. Aí tem a mãe que, muitas vezes, tem a questão de violência doméstica, o pai está desempregado. Então, você tem que ver o arcabouço dessas todas políticas. Mas no serviço público é complicado, porque assim, é muito segmentado. muito segmentado. É Muito complicado, segmentado. mas pode ser diferente. Não, sim. Mas você sabe o que eu percebo no serviço público é que é assim, bom, todo mundo acha que o seu trabalho é o mais importante de todos. Uhum. E que ele trabalha mais do que todo mundo. Aham. Né? E não tem essa percepção que você falou, de que é uma engrenagem. Sim. Né? Se ali não funciona, o meu aqui não acontece. Então, às vezes, assim, você não tem maior importância, menor importância? Sim. Tem mais complexidade e tal. Mas, Complexi- assim, no todo, se a engrenagem não funciona, você não tem avanço. E avanço no sentido, enquanto você fala, o que você espera enquanto política pública? Você espera... Porque, assim, a gente falando em política e tal, a gente sempre pensa assim, porque no papel das pessoas que estão no poder, os governantes, né? Estes querem uma política pública que apareça, que dê voto, que não sei o quê. Faça Mas, o assim, viaduto, não muitas vezes você o que está tubo. lá inserido, você não almeja isso. Você almeja a sua realização
é a satisfação do teu cliente, que é a população, o caso. Mas assim, o que é essa satisfação? Entendeu? Então, dependendo da área que você esteja, estou na cultura, estou na saúde. Então, assim, se eu estou na saúde, eu quero que todo mundo seja muito bem atendido, que a gente tenha equipamentos públicos que atendam adequadamente. Se eu estou na cultura, eu quero ver ela fluir, as pessoas fazendo cultura em todas as áreas. Se eu estou no turismo, eu quero, se é da minha cidade, eu quero que a minha cidade, as pessoas possam ver não só aquilo que é grande, mas aquele pequenininho lá, essa história que estava escondida na represa. Porque o que acontece? A falência dessas políticas públicas, o Zezinho e a Mariazinha, eles vão ser clientes do delegado. E aí a sociedade, assim, é o fluxo natural da coisa. Ele não tem por onde? Sim. Porque se você vê isoladamente o indivíduo, você, eu, nós aqui, nós somos uma coxa de retalhos. Nós temos necessidades. Necessidades da cultura, necessidades da educação, da saúde, de poder trabalhar, de se desenvolver. Nós temos essas necessidades. E se falha uma, você vai ter uma marca. Por isso que eu falo que a minha concepção do bordado, o avesso perfeito. Eu trago o bordado, o avesso do bordado. Não há perfeição nesse avesso perfeito, porque nós, seres humanos, não somos perfeitos. E não tem como buscar essa perfeição. Essas ranhuras... A imperfeição é perfeita. Ela é esse o que é o bonito, né? que é a essência. A história está, às vezes, no avesso e não no que está na frente. Porque o que a capa mostra é uma coisa. Agora, o que está dentro é a verdadeira essência. Mas aí, continuando, e aí tinha esse planejamento. Então, eu sempre articulei essa questão. Eu comecei na saúde, eu fui no social, fui na educação. A minha última experiência foi coordenadora de defesa civil, depois a gente vai... E hoje estou ouvidora, mas com... Tá, mas não vamos entrar em detalhe. Com desafios. De alguns desafios. Falta ser prefeita. Eu acho que é o próximo. Não, eu já falei para ela que não. Ela não tem esse direito. Não. Já conhece tudo. Mas é uma visão diferente da política. E a política, essa rasteira que a gente vê, não cabe pensamentos totalmente como diferente, né? É água e óleo. Isso. O eleitor não vota em propostas assim, não vota também. Ele quer também que faça promessas, que... É isso. Infelizmente. Depois reclama. Mas enfim. É interessante que ela falou e tudo mais, mas ela foi se baseando em tudo isso porque você foi fazer advocacia, você foi fazer direito. Sim. E ele te deu uma base para você galgar outras coisas. Na verdade, a vida pública, o serviço público, é algo assim, até poucas pessoas sabem. Eu tinha ensino médio, técnico contábil, com CRC e tudo. Eu estava no social em 2008. Aí sempre aquela dificuldade, o município não tinha profissionais assim, concursado. O concurso aconteceu em 2007, que foram contratados em 2008. E eu sempre, essa auxiliar administrativa, que é a minha função de concurso, sempre fazia tudo e mais um pouco. Você é agora o chefe da pasta? Tá, tudo bem, vou continuar meu trabalho. Nunca neguei. E aí, nessa época, eu era presidente do Conselho da Criança e Adolescente, CMDCA. Eu era secretária do Conselho Municipal de Assistência Social. Eu ajudava no Conselho de Saúde. Era presidente do Fundeb. Nossa. Só levei. Mas só que aí, como eu falo, e no o momento Zezinho... de
de institucionalização disso tudo, né? É porque para entender que era no momento que os conselhos eles vão se fortalecendo para fortalecer o próprio sistema, as próprias pastas. Isso é importante dizer. Eu peguei, né? Esse processo de questão do Conselho de Saúde, quando ele chega lá nos anos 90. É isso que eu ia falar. Era a base do Conselho. O ECA, né, que foi jogado lá, verdadeiramente foi um ECA que fizeram, da forma que foi. E hoje as consequências existem até... As brechas ficaram todas abertas. Porque a maneira como foi posta é que criança e adolescente só tinha direitos e os deveres não. E aí, com isso, tirou a autonomia da família, dos pais. E aí tem as consequências. Então, dar esse ponto atrás, rever isso, tem consequências. Eu falo isso, eu vivi esse processo. Né? E aí, quando eu brinco na questão do Joãozinho e Mariazinha, porque o Joãozinho e Mariazinha, que eu estava ali nomeada pelo poder público na composição, então eu acompanhava ali o Zezinho e a Mariazinha nos problemas ali que estavam acontecendo na saúde e na educação, mas não tinha o todo. Sempre ficava uma aresta. Só o Fundeb que eu era presidente pela sociedade civil enquanto mãe de aluno. E aí o que acontecia? Tinha o Dr. Tiago Gerardi, eu acho que ele deve estar em Londrina hoje, até a última informação. Ele era muito atuante e ele era muito participativo. Ele participava de todas as reuniões. Ele falava assim, vamos fazer a reunião tudo junto. De todos os conselhos, para ter uma ata só para identificar essas atas ficou até arquivada na promotoria. E aí, um dia, que eu sempre tinha reuniões com ele devido a tudo isso. E ele falou assim, olha, Tuti, você acredita que tiveram recém-chegadas, né, recém-saídas da faculdade, que nem viram o sistema de assistência social, SUAS. Sabia nem o que era isso. Quando chegou, era essa, né, aquela de ensino médio, auxiliar administrativo, considerada não profissional, né? Porque quem é profissional... Não tem o título. Não tem o título, então... ausência do título. E a aí, experiência não valia nada. Não, e foi nessa conversa que chegaram lá dentro do gabinete do promotor na época. E, assim, não sei onde que o doutor Tiago estiver, mas onde ele estiver, tem minha gratidão, sabe? Tem a participação na história. Tem, e sou muito grata por ele ter falado aquilo. Olha, Tuti, você acredita que vieram aqui e falaram... o senhor não precisa, você não pode receber a Tuti. Nós somos as profissionais, as técnicas. E aí ele contou, ainda ele falou assim, o que eu falei? Vão aprender com ela. A começar a respeitar. E aí, mas isso marcou tanto a minha vida, e fazia mais de 20 anos que eu tinha deixado, né, sala de aula. E vai pegar livro velho, e vai... Não, eu tenho que conseguir uma... Vai fazer a faculdade. Mas uma questão assim... De honra. O direito, ele surge aí, então. Surge aí, porque é uma questão assim, é questão disso. E aí, em 2009, estudando em casa, sem cursinho nenhum, depois de 20 anos, eu faço aquele ProUni. Aí eu tento, não dava, né? Aí eu consegui uma bolsa integral, 50%, de processos gerenciais, passei em primeiro, online. E aí, a minha segunda opção, minha primeira opção era direito, não atingi. Vamos começar por Mas na segunda eu estava em primeiro. Como que eu mudo isso? Vai estudar a questão o funcionamento do ProUni. Aí descobri que eu poderia migrar a bolsa para outro curso, se houvesse vaga.
Aí, como acendeu a luzinha verde na Uninorte, aí, desculpa, eu entrei em contato com Curitiba, transferiram a chave, e aí eu consegui a vaga na faculdade. Que água. Ai, desculpa. Mas Desculpa aí. esses processos que é legal da vida da gente. Os processos. Sabia, né? Você já contou, mas contou indo para um... ela contou esse fato quando ela estava indo para a 4ª Conferência de Cultura Nacional agora, que aconteceu em março. Ela contou esse fato, eu falei, assim, porque a gente vai trocando ideias e conexões nas viagens, então a gente vai andando e vai nesse processo de entender um e o outro. Assim, na verdade, às vezes eu acabo entendendo mais ela e tendo mais curiosidade, porque eu sou uma pessoa muito mais reservada, entendeu? Então eu fico ali, eu seguro o meu... Eu acho... Por quê? Porque eu acredito que minhas histórias não são interessantes, sabe? Eu falo, não vou entregar entretenimento. Modesto. Então, e aí o meu processo na faculdade, por ser bolsista, com 42 anos, 2 filhas que eu deixava em casa, com um celularzinho velho, falava para o pessoal da PM, elas estão sozinhas, passa com a viatura. Por isso que a questão do voluntariado, trabalho, para mim, eu devo muito. Eu sempre serei parceira na questão de segurança pública. Eu fazia pelo coletivo, porque, entendeu? Sempre tem a resposta, né? E aí, na faculdade, eu queria mais de mim. Por toda essa... E aí, em 2010, me nomearam coordenadora de defesa civil. Eu falei assim, oi? Uma epidemia de dengue. Já tinha 13 em processo de... E também é um período que surge chikungunya, não tem essa questão? A chikungunya, essas coisas? Não. Nessa época da gripe... 2009. 2010 começou com a tinha... gripe suína. Em 2009 foi o primeiro surto de H1N1. Sim, Isso. Eu lembro que foi o ano que meu pai faleceu, e no dia que meu pai faleceu, em função da gripe, as visitas eram restritas, só podia entrar uma pessoa por dia. Era aquele período que estava todo muito assim, que começou essa coisa de vacina por causa do H1N1, que depois vieram essas campanhas de todo ano a gente se vacinar para gripe, né, essas cepas diferentes. Assim. Então, e aí, na sequência dessa gripe, deve ser algum H1N1 aí por aí. Não é Covid. E depois vem a dengue. Aí, Estão falando no ano 2010. 2010. nós estamos passando, eu peguei dengue agora no Então, processo. eu também. E a gente vê o quanto que a dengue evoluiu e algumas coisas a gente ainda está atrasado, né, senhores prefeitos? Com políticas públicas. É a visão isolada, né? Aquilo que ele falou. Cada um quer ver o seu quadrado. Mas o mosquito, ele depende de uma ação coletiva. É uma visão de sistema. Agora, se você não tem foco sistêmico, você vai se lascar. É o que a gente está vendo aí em muitos municípios. E a gente vai vendo como essas questões, assim, a própria Covid, que foi também um movimento de mudança para a gente, para todos nós, assim, mudou muita coisa. Então, você vê como essas epidemias ou esses movimentos de epidemia ou de endemia são elementos de mudança para a sociedade e, às vezes, de não mudança, porque se repetem as mesmas falhas. No dever de casa, né? Deixa eu pegar o gancho, então, assim, todas essas tuas experiências de artista plástica, advogada e tudo mais que você fazia, essas que você relatou, culminaram nessa questão, nesse projeto, temos um livro aí de proteção civil e defesa civil. Sim. Como é que isso contribuiu para você? Porque era uma coisa nova. Era. Diferente do que você tinha feito. E o que eu descobri, durante os 5 anos de faculdade, eu me debrucei em cima dessas questões, questão ambiental, questão de defesa civil, porque lá na ponta, eu estava como coordenadora
E as minhas dificuldades enquanto coordenadora... Primeiro, falo da minha experiência passada, não sei como está hoje, né? Vou falar daquilo. Mas era praxe. Nenhum coordenador de defesa civil sequer era recebido dentro do gabinete. Era mera formalidade que o bombeiro exigia, porque o bombeiro não está em todos os municípios. Nomeava alguém, e eles indicavam, sugeria que fosse servidor público, no meu caso. Em muitas situações, era também lá um cargo de confiança comum. Isso. Mas eu percebi, por que eu fui coordenadora? Porque eu também era presidente do Conselho de Segurança do CONSEG. Então, eu era muito articulada com a sociedade, com as escolas. Então, vamos nomear essa coordenadora. Está pronta, né? Está pronta, está no jeito. E foi até na época, indicação até do Sub-Saúl. Um abraço, Sub. E aí fui para a conferência estadual, fui para a conferência nacional. E nesse processo todo, e eu participei também da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. Então, eu pego toda essa trajetória dos processos de conferência para poder entender o que eu estava fazendo ali e por que era como era. E aí eu fui descobrir que é como é, porque só a visão era só na defesa. Por isso que o tema do livro é proteção civil e defesa civil. O que a gente vê na questão, combate à dengue, é um momento de defesa. De reação, né? Já está na questão da trincheira. A proteção seria antes, a profilaxia. Isso. E aí, eu venho trabalhando essa concepção, que é proteção. A proteção vem disso que a gente acabou de falar. Né? Agora, o poder público não tem braço, longa-manos do Estado, não tem braço para fazer. Só que tem, na história disso tudo, aí a gente remonta à Segunda Guerra. Desde os afundamentos dos submarinos lá no... Até isso eu percorri. E como o Brasil tratou isso na época da Segunda Guerra. Porque a questão do medo. Então, o poder público tratava os indivíduos amedrontando, se aquilo, os alemães vão atacar, isso e aquilo. E com isso, eles faziam o que, entendeu? E diferente que é o que eu até abordo no livro. Na Dinamarca, por ocasião da Segunda Guerra, eles aprenderam com aquilo. Por quê? O poder militar tinha noção que ele sozinho não daria conta. Ele trabalhou com a sociedade, com o civil. Ele trabalhou a proteção. Logo na hora que aconteceu... Isso, estava preparado. Estratégias. Então, se você... Aí, para o cenário de hoje, se você trabalhar na educação as questões de desastres climáticos, dengue, que eu falo, a dengue também é classificada como desastre. A gripe, a Covid, também é classificada internacionalmente como desastre. E descobri durante o livro que esse tratado dos desastres, né, que é a codificação, no país nunca tinha sido publicado. Quando a gente publica o livro... Você publicou com quem mesmo, No Tuti? final, toda a classificação internacional, e que é mensurado... ele está catalogado. Então, a publicação disso daqui no Brasil, ela se dá com esse livro aqui. Tipo, a organização, né, dessa catalogação. Porque se ele não foi recepcionado no ordenamento jurídico, ele não ele existe. não existe. Por isso que desastre é só a chuva que veio, o telhado que caiu, e não tem a classificação. Você falando, até lembrei, o rapaz que faz o seguro pra gente, ele comentando.
que a gente precisa rever os seguros. Sim. Porque a gente não tem muita coisa que não é abordada. Toda essa abordagem aí. Por quê? A resposta que é lá no front, ela é muito mais cara. Lógico. A situação do Rio Grande do Sul. Quantas vezes foi alertado? Eu fiz alguns vídeos sobre a questão. E eu lembro até do coordenador, que era lá da região, não sei se era de Porto Alegre. Ele falou, dentro da sala, não, o prefeito não recebe coordenador. É uma mera formalidade. A Defesa Civil, lá em 1º de maio, me custou a cabeça, enquanto coordenadora, para poder aprovar a lei. Que é o sistema. E o sistema ele ainda também tem os seus impasses. O Sistema Nacional também tem seus impasses de regulamentação na parte da Defesa Civil. Ela precisa ser regulamentada, assim como a cultura agora, essa questão do marco regulatório. É importantíssimo, né, gente. pensar assim. E aí, para quem não entende muito bem, essa questão do marco regulatório é o fomento para o artista, que o recurso chegue para o artista de uma forma mais simplificada com o apoio dos municípios, né? Então, assim, o embate entre um jurídico de um contrato ou do recurso que ele possa chegar para a ponta de uma forma mais simples, mais ágil, que chegue para o artesão, que chegue para aquele agente comunitário que faz uma ação social num bairro. Então, sempre pensem nisso. Assim, é buscar entender esse ordenamento que está se organizando para que ele chegue na ponta, de uma forma também organizada. Não pensar em política, ou um momento político, ou um governo político, mas que se torne uma política que chegue de uma forma tranquila e organizada para a ponta, para aquele artista, para aquele artesão, para aquele fazedor de cultura. Então, os assuntos estão conectados. Esse livro você escreve em parceria? Esse daqui é o Alexandre Sturion, meu professor, ele era o coordenador do curso. Era meu tudo e mais um pouco. Aí eu lembro um dia, ele falou assim, Cida, estudando essas coisas aqui com você, eu já vejo tanta coisa que pode dar BO aqui dentro da faculdade. Por quê? Você antecipa, né? Porque você passa a ter a percepção do risco. A gente brinca muito no sentido assim, eu trabalho numa empresa, eu pego o meu lixinho, coloco do lado do extintor. Eu passo, o Aurélio passa, todos nós passamos e o lixinho continua ao lado do extintor. Outra pessoa chegou e falou, bom, se tem um lixinho ao lado do extintor, eu posso colocar uma caixinha também ao lado do extintor. E aí vai se colocando. E ali o extintor. Daqui a pouco eu não tenho o extintor. A função do extintor desaparece. E é uma coisa simples. Simples. E agora, o simples, para a gestão pública, doído. Agora eu tô confuso aqui. Eu ia fazer uma pergunta. Eu não sei se eu pergunto para Tuti ou para Cida. Acho que é o braço que vai fazendo efeito. Esse teu material, ele foi disponibilizado para prefeituras? Como é que foi? Não. Alguém se interessou? Não, ninguém vai se interessar. E para adquiri-lo, como é que a gente faz? Olha, até uma conversa projeto. Um projeto é a questão. Eu estou tentando contato com a editora. Lá na época do lançamento, que foi em 2016, a gente presenteou algumas. Nem o que foi dado para o prefeito da época, né, para o município, nem na biblioteca não está. Virou pessoal mesmo. Então, isso daqui é uma questão assim, é melhor ignorar isso. E sentir as consequências depois. Então, fica mais fácil, né? Dispensa de licitação, isso e aquilo, do que você ir lá naquele mapeamento de risco que foi feito, como foi feito em Porto Alegre, em 2012, com a Lei 12.608, que eu participei no processo de elaboração lá na Câmara dos Deputados. Eu sou chique. Mas você percebe assim, hoje a gente ouve muito, eu escuto muito rádio, né? Principalmente rádio jornalismo. E
constantemente você vê críticas. Porque o negócio está parado por causa do licenciamento ambiental. Esses caras do licenciamento ambiental são muito chatos, eles estão barrando o desenvolvimento. Não é por não aí. entende, não tem a compreensão. Eu entendo que é um empreendimento processo moroso, muito realmente, valor. que poderia ser... Mas assim, é igual quando houve a tragédia lá das barragens. Quantos Mariana. técnicos tem para avaliar essas Um pouquinho de água. como é que chamava lá em Mariana, lá, aquela parte do... Eram os aterros, né? é. Os aterros. A questão de Mariana está aqui no livro. Então, O caso da Boate Kiss está aqui no livro. A epidemia de dengue em 1º de maio está aqui. esses dias eu fui levar meu filho num aniversário e eu fiquei assim, cheguei, meu filho era aniversário de 15 anos, né? E fui buscar, e aí fiquei olhando o espaço onde aconteceu, eu não entrei, né? Mas eu olhei e falei para ele, assim, tem saída de emergência nisso aí? Porque a impressão que eu tinha é que só tinha uma portinha, assim, sabe? E às vezes as pessoas falam, sabe, não avalia o risco de um acidente. Ó, aqueles jovens lá do caso da Boate Kiss, se eles tivessem o mínimo de percepção de risco, Saberia como... não saberiam não por entraria. quê. É. Antes, eles já teriam visto e os proprietários da boate teriam implementado as medidas de segurança. Mas se eles não sabem se estão seguros ou não onde estão. Esse é o grande detalhe. E aí o papel da educação. A educação sempre está tudo... Agora, tudo não muito pode ligado. também só descarregar na educação. Se as outras aí políticas... vem A gente falou cultura, de risco, é. mas eu peguei um lance da educação. Eu tenho uma esposa professora, uma filha professora, e a gente passou esse processo nas escolas em questão de segurança. Sim. Aham. Quando acontece, 2003. tudo é lindo, maravilhoso que vai acontecer na sequência. E depois? A gente não dá continuidade. É muito fogo de palha. eu acho que é a continuidade. É. Tudo é isso. É o desafio de dar continuidade aos processos. O processo ele só funciona Aham. Se ele quando é você contínuo. revê ele, Rever. quando você põe ele em pauta e você consegue olhar ele por etapas. Aí você falou a palavra, né? O porquê do entre linhas, né? É revendo tudo isso. Eu, com 30 anos dentro da prefeitura, tudo aquilo que eu me envolvi, o resultado prático não aconteceu. Então, nesse processo do Entre Linhas e Cores, lá, a gerente, aquele participando da oficina, eu participei, e todo o processo, eu participei de uma oficina de artesanato. Encheu. Mas o pessoal, como estava fazendo aquele serviço ali, o do Sebrae, porque vai vir um mega empreendimento, que eu não vou falar o nome aqui, para não passar vergonha, sabe? Não vou falar. Mas um mega empreendimento. E todo mundo já querendo o seu pedaço, como se tivesse pronto. O mega empreendimento, o meu bolsinho de... Não tem nada pronto para ninguém. Eu fui fazer o meu processo. Quando da oficina, e naquela dinâmica de fazer levantamento, o que era interessante é que lembrava 1º de maio, e veio o tal do tampeiro, que é um pano bordado. Aí, você conhece o tampeiro. E você sabia que tampeiro não existe no dicionário português? Língua portuguesa, a palavra. É só o tampeiro. Jacan que fala no Masterchef. O Tampeiro. tampeiro. O tampeiro, Não tem. Então podia Você perder a acha, piada, né? você acha tempero. Tampeiro. Tampeiro, não. Nas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei. Só me fala se eu estou errado ou não, mas era onde você colocava as tampas de panela, os bordados. Isso. Eu fui no assentamento, visitei um assentamento maravilhoso, maravilhoso. Fiquei acampado em Arapuã. Quando isso? Faz No século tempo. passado. Ele ainda era... Mas tinha lá, tava lá. Gente, maravilhoso. Foi quando vocês fizeram o filme, Foi quando a né? gente foi fazer o filme. Ai, que legal. A gente fez o laboratório dentro de um assentamento. Aham. E as casas maravilhosas. Sim. O chão batido. Aquele imaginário. Vermelho, a coisa mais linda do mundo e tal. De uma organização e os tampeiros lá.
Sim, eu também vi ó, como é que são as colagens, assim. Aí volta 1º de maio. Eu acho assim, toda essa conversa, e sempre quando a gente for falar do programa Entre Linhas e Cores, a gente tem que falar desse lugar imaginário que está na nossa cabeça. Às vezes, talvez vocês não vão encontrar essa 1º de maio que existe pra gente. Mas por exemplo, a Represa, só para entender, esse grande empreendimento tá na Represa, né? No meio da Represa Capivara. Então, antes da represa, não existia. Era um rio. Era o rio Paranapanema, no seu fluxo, e rio Tibagi. Quando vem a Represa Capivara, existe toda uma questão de êxodo, as pessoas irem embora, tal. Meu pai e minha mãe... A história não registrada. A história não registrada. Meu pai e minha mãe vieram do Nordeste com essa coisa. Vai enriquecer com Rastelo. Eles foram para esse Pontal, onde é essa ilha, onde é esse grande empreendimento, eles foram morar num galinheiro. Então, tipo assim, num dia frio com um bebê no colo, que é o meu irmão. Então, tipo assim, essa questão, esse Pontal, ele me mexe comigo, que é esse grande empreendimento hoje, que também não é esse grande empreendimento, porque ele não acontece há 20 anos. Há 20 anos a gente tem essa promessa, então são várias promessas que surgem, sabe? Então o programa Entre Linhas, ele vem nisso. E quando a Tuti começa lá com o artesanato... É isso que eu queria te perguntar, desculpa interromper, mas assim, como é que vocês se encontraram e como é que surgiu essa ideia? Vamos falar do Entre Linhas. O que acontece? Tá no 25 de outubro de 2019. Esse mega empreendimento iria lá apresentar que ia fazer chover lá. E aí, eu, enquanto gerente da agência, junto com as meninas do artesanato, organizamos lá para ter uma banca lá, uma amostra de artesanato. O pessoal sequer olhou para aquilo. Economia criativa não existe, né? Até tinha lá o tampeiro com as panelas até de pendurada dentro daquilo. Só que eu levei essa apresentação enquanto Tuti, né? Enquanto lá a funcionária pública, eu também sou artesã, não é porque eu sou funcionária pública eu não posso ser artesã, não. Tanto é que eu tenho minha carteirinha nacional. Lógico. É claro. Aí, eu levei como Entre Linhas e Cores, um projeto propondo contar, resgatar a história de 1º de maio, partindo, porque eu também queria entender a história da minha família. Aí começa. Dos então, riscos começar e bordados pela perdidos. Família Benito. Por quê? Eu encontrei numa certidão de óbito do meu avô que uma anotação de Ana Ferreira Góes, que a anotação, a BIC. Uma cartorária, né? Escrito lá, indigente por falta de documento. É meu avô. Para mim, e meu avô tinha uma história ali no Panema, na questão das várzeas, né, de valetão, para poder produção de arroz. E está enterrado como indigente? E eu ainda não cheguei a essa informação. Porque os documentos do meu avô, nessa vinda de Minas, ficou em Marília e nunca foi atrás. Então, mas eu quero chegar a esse certidão de nascimento do meu avô, que eu ainda não cheguei. Só que nessa questão de contar, entender a história da minha família, eu comecei, na época daquela estiagem, 2019, aquela secura, a represa praticamente sumiu. E aí você encontrar restos de casa. E aí eu saía com meu pai e com a minha mãe. Sapatinho de bebê perdido. Resquícios aí a minha mais mãe variados. contava de onde que eu nasci, os lugares, o meu pai. Que estava submerso. E ali estava tudo aquilo, tijolo, aquelas coisas. Tem vídeo meu rolando com a minha mãe, e eu sou muito grata a Deus ter tido essa oportunidade, porque mal saberia
que no ano seguinte ela teria câncer, já em fase terminal, e ficaram essas memórias já do programa. Memórias, né? Então, a essência do programa é isso. Por que esse ponto atrás? E aí veio essa questão do ponto atrás, porque eu fui dar esse ponto atrás. E aí, como eu no início estava falando, o bordado ajudou minha mãe. Porque quando eu soube que a minha mãe estava com câncer em estágio avançado, dia 23 de dezembro. Dia 24, véspera de Natal, eu estava dentro do ICL, em plena pandemia, marcando para ela a primeira consulta. E ela fez aniversário dia 70 anos, dia 5 de janeiro, dia 7 foi a primeira consulta. Lembro como se fosse hoje, ela falou assim para a enfermeira que estava fazendo a triagem: olha o presente que eu ganhei. E aí foi, já encaminhou para a oncologia, não era cirúrgico. E a médica, a doutora Mariana Piovesan, muito atenciosa, ela falou assim: nós vamos tratar para dar qualidade de vida. E assim, tem uma vida normal, não fica... E aí eu fui ocupando ela com o bordado. Tanto é que eu levei até um bordadinho dela, que acompanhava ela nas consultas. Olha o que ela fez, doutora. E ela, assim, toda feliz da vida, mostrando o bordadinho que ela... E pelo bordado, até a passagem dela, você percebe no bordado quando ela tinha dor, quando ela não tinha dor. Pelas cores. Retratava. Um momento que ela estava... Estava. Porque o prognóstico, que não era nada, porque já era assim. Tanto é que ela já foi encaminhada para a vaga do paliativo. Quer dizer, já não tinha. Então, já quando ela foi na primeira consulta de onco, a doutora Mariana já encaminhou para um... E sou grata por isso, porque nesse momento ela já preparou o leito de passagem para minha mãe. E não é todos os pacientes que têm essa oportunidade. Essa oportunidade de acesso. Né? Porque muitos... eu lembro que a minha tia, que é a bordadeira originária, que está dentro da metodologia, né, a essência do bordado, do entrelinhas, eu seria a 4ª geração das bordadeiras. Nossa. E a minha mãe cuidou da minha tia, da minha avó, do meu avô. Então, de certa forma, o bordado da minha tia, através de mim, a minha tia também cuidou da minha mãe na passagem dela. Porque deu um pouco mais alento, né? E de sobrevida. As fotos que ficaram, registros, bordadinho dela, que eu prometi um dia ainda fazer a exposição isso que eu ia te perguntar. do bordado dela. A gente fala muito aqui da questão do registro. É muito importante. O Tuti, mas e o Marcos? Como é que surgiu nessa história? O Marcos, aí acontece, ele falou que ele era agente regional. Toda essa região Vale do Paranapanema. Mas ele era o meu curador. Ele pegou. Nessa foto tem um boi. E é do quadro, né? Sabe o que ele fez? Ele tirou a foto do boi e inscreveu num prêmio que eu não sabia. E foi premiado. Então, esse boi é cartão postal do Paraná. Em plena pandemia. Vai aparecer agora. Ele vai surgir. Já aparece. Momento. Então... mas Fique tá de olho. O endereço deles, as redes sociais, estão todas lá. E tem uma foto nas redes sociais que tem a foto desse quadro. Isso. E aí, o que aconteceu? Então, a Tuti Benito, a artista, esse cara aqui, esse curador. Então, que sorte que tem você. Você se interessou pelo projeto? É assim, isso. Eu me interesso por aquela coisa, história, sabe? Por quê? Ele começou a levar a ideia nessa questão da Paulo Gustavo, que ele estava trabalhando.
Do programa Entre Linhas e Cores, começou a falar do bordado. Quando encerrou o contrato pela EPG, ele já tinha um programa. Ele foi quê? se moldando. Foi se moldando, porque em alguns momentos eu já estava palestrando com ele, pelo Entre Linhas. Pelo apoio, utilizando esse conhecimento dela. Porque, assim, é aquele reforço, né? Volta de novo. Aquela insegurança, só eu ali, eu acho que não vai trazer tanta coisa. Tem que ter uma história aí. E aí o que acontece? A gente identificou, intuitivamente, que o nosso ponto de partida era essa história de 1º de maio, mas a gente achava que era a história de 1º de maio. E a gente foi identificando que... Ela se repete em vários lugares. Em vários outros lugares, e que 1º de maio, essa gleba 1º de maio e essa gleba Sertanópolis... Onde está nosso 50. Faz surgir todos os outros municípios. Então, enquanto eu já falava assim como território Vale do Paranapanema. E aí a gente vai depois, em outras camadas, descobrindo que que no município de Santo Inácio, onde tem uma redução jesuítica de 1600, os mesmos dados que estão nesse município compõem as ruas de Ibiaci, que é o distrito de 1º de maio. E aí depois você vai descobrindo que a cidade de Guaraci também tem dados sobre tudo isso. E aí a gente descobre que em Cambé, o museu, ele registra os 4 artefatos que vale aqui ressaltar um abraço para o Eduardo do Museu de Cambé, o Eduardo Pavinato. Do Eduardo demais. Dá trabalho, né, Eduardo? Eu dou trabalho para você. É que eu tô atuando lá também, auxiliando, mas eu gosto muito do Eduardo. Então a gente chega parceiro ali. Nosso, e assim, eu chego lá no museu, eu falo assim, não, deixa eu pegar o Eduardo aqui. Tem que trazer o Eduardo, pelo trabalho que ele faz, pela importância do museu, o Museu Histórico e Arqueológico de Cambé, porque ali ele guarda muitas informações, assim, até mesmo o Museu Histórico de Cambé, ele tem material cinematográfico da década de 40, que a gente tentou com a Paulo Gustavo, mas pelo o sistema do recurso, como ele deve ser aplicado, a gente não conseguiu ainda retirar essas imagens, mas a gente quer fazer esse processo. Bom, mas assim, então vamos tentar dizer para as pessoas que não conhecem. Não alinhamos assim, ainda. Não, é porque vocês falaram muita coisa, mas assim, como isso se reflete no trabalho no concreto? Tá? Porque assim, a gente está falando de toda a inspiração, de onde veio e tal, mas assim, como isso se reflete naquilo que é produzido? Né? Então, assim, vocês têm essa coisa de combinar a arte com a política pública, com a história, com as influências da Tuti, com as tuas influências. E como é que é o projeto em si? Assim, vamos falar, como é que funciona, basicamente? O programa hoje. O programa, desculpa. Como que está? Começou como projeto lá naquela apresentação. Sim. Aí, com a evolução, tornou-se programa. E o que o programa vem fazendo? O programa acabou nos transformando em consultores. Estamos avançando agora para mentorias. Não existe nada pronto. Tornei-me palestrante, conferencista, aí na região. Estamos aí auxiliando, né, alguns municípios na implantação e operacionalização da Paulo Gustavo, da PNAB. E fora isso... Só fala PNAB. Política Nacional de Cultura. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Que é assim, que tem esse compromisso de recursos até 2027 diretamente para os municípios. Que chega ao foco. E aí, antes disso, se for ver, o que começou, qual foi o primeiro produto? Foi uma exposição. Então, o material que a Tuti construiu, eu organizei numa exposição, pensando assim,
As obras que ela foi construindo, que são mapas afetivos, ela traz mapas sobre o estado do Paraná, ela elaborou mapas sobre essa questão, a vinda de Dom Pedro a essa região, questões relacionadas assim, ao afetivo, um mapa das pequenas escolas rurais. Então, surgiu uma exposição com esse bordado produzido por ela, organizou... Só ela produziu só ou ela tinha outras bordadeiras? Não, só a produção top. única dela. Então, chegou em Eu 7 obras... Em 7 obras... Borda informações. Isso. Em 7 obras organizadas, que a gente fez essa exposição no Sesc em 2022. E a partir desse processo do IPG, a gente começou esse processo de... o conhecimento da TUT, o meu conhecimento, palestras para os municípios, pensando tanto os gestores quanto os fazedores de cultura, né? E aí agora, nessa nova fase, a gente está pensando nessa questão da mentoria, né? Utilizar o conhecimento dela para fazer mentoria e com foco assim, valorização de mulheres e meninas. Pensar nesse olhar assim, fortalecer esse perfil, né? E o artesanato junto disso. O programa, ele forma, por exemplo, como é que, assim, na prática, por exemplo, vocês chegam, vocês fazem esse trabalho nos municípios, mas assim, a partir daí tem um engajamento, vocês buscam pessoas, artistas que produzem, como funciona nesse sentido? Olha, nós temos aí em andamento um provável workshop em Santo Inácio, voltado para o artesanato. Então, quando a gente fala assim, artesanato, eu não posso fechar para o universo só do bordado, porque o artesanato Mas o artesanato, ele tem que ter característica do artesanato daquela localidade. Por quê? No YouTube, na internet, tem artesanato de tudo quanto é lado. Mas, para trabalhar cultura e atrativo turístico, o que o turista leva não é aquilo que está na internet, não é o guardanapo qualquer. Então fazer uma rede, uma rede lá do Nordeste para vender aqui, que não tem nada, nenhuma identidade. Isso, porque a identidade além daquele guardanapo que vai levar... É a história da tua visita que você esteve lá. E a história de quem fez. Uhum. Como ontem, fiquei assim... Beijinho, Manu. Vou falar de você aqui agora. A Manu, 17 anos. Ela é uma aluna nesse processo nosso em Cambé. Tem a Vânia, que uma das beneficiárias da Paulo Gustavo. Ela está dando aula de artesanato. E chegou uma menina, a Manu. Eu quero aprender o ponto atrás, que é a nossa ideia do bordado. A identidade, né? Ela fez no bordado dela, um artesanato da Manu que está pronto, por quê? Ela deu identidade, ela se identificou, aquele guardanapo idealizado da Manu em Cambé, olha a importância de Cambé, ela revisitou a obra de Adão de Michelangelo. A partir do bordado. A partir do ponto atrás. Ela só com o ponto atrás. Eu acho assim, e Aurélio, é difícil a gente ainda expressar qual o impacto, mas eu vejo que a gente tem muito, eu não gosto desse termo, mas assim, a gente está como influenciadores, sabe? Assim, a gente influencia. Então, na hora que está numa palestra, é que assim, eu tenho não é que eu tenho crítica, o influenciador, assim, é um peso, eu acho, assim, você influenciar alguém a algo, a uma mudança de comportamento, mas a gente percebe isso. Porque a palavra influenciador... Vocês são incentivadores. Incentivadores nesse sentido, porque na palestra, ou numa palestra, ou no modo de uma consultoria que é feita, né? Você nortear a conversa
de uma forma técnica, mas também pensar no ponto atrás, pensar na história e tentar entender como é que se organiza aquele município, aquele departamento, aquele grupo de pessoas e ouvir, elas mudam, sabe? Que nem, por exemplo, quando foi feito em Cambé o atendimento da Paulo Gustavo, teve um momento de tirar dúvidas, que é um compromisso da lei, mas assim, você ouve aquele agente cultural, aquele fazedor de cultura, e ele tem dificuldades. Primeiro, o pessoal do artesanato não se reconhece como artista. É uma grande dificuldade. Eles se reconhecerem que o trabalho do artesanato tem uma técnica, tem um campo da arte, do sentimento. Tem toda uma história desenvolvida, às vezes, em família, tradição. Tem esse desafio. Outro setor que também tem um outro desafio, o hip hop. O hip hop, ele é combativo, né? Ele tem os seus elementos, que eu amo isso. Só que também ele tem uma dificuldade para poder entender os mecanismos para acessar o recurso. Então, na hora que você tenta demonstrar, que nem o Pesadelo Atual de Cambé também é um grande exemplo, um amigo, eles são lutadores assim e conseguiram agora acessar editais tanto do estado quanto do município. Isso muda a dinâmica deles, eles se profissionalizam, sabe? Então, assim, às vezes você dá os caminhos nessa tirar dúvidas, nesta palestra, nessa consultoria, nessa conferência que não é só burocrática, ela também tem que ter um questionamento ali. Os artistas, eles falam, nossa, vocês mudaram. Mas eu acho interessante. Mudaram como a gente se via. Aí você fala, meu Deus, mas eu mudei o quê? Mas mudou tudo. Mas essa oportunidade, quando a gente fala de influenciar, é legal porque, às vezes, assim, vocês conhecem a vivência e a técnica. E, às vezes, eles têm só a vivência da história ali, de como fazer e não sei o quê. Pegar o pessoal do hip hop. Eles, dentro da comunidade deles, isso vai ser ampliado e repetido. Sim. Em escala. Em escala. E isso é muito interessante falar. Porque, caros amigos, mais uma vez, cultura gera renda, gera emprego, abastece o comércio, gira o dinheiro. Só que quanto mais existir pessoas envolvidas com a Lei Paulo Gustavo, a gente está gerando toda uma cadeia. Uma cadeia. E todos os seus braços dessa cadeia. E vai ao encontro do que ela falou. Então, vem aqui um turista na tua cidade e leva lá um artesanato com aquela identidade que a gente falou. Porque ele vai chegar lá nos rincões, digamos, e alguém fala assim, nossa, mas de onde veio isso aqui? Ah, isso aqui é lá de primeiro... Não é o bordado. Ah, isso, não isso. Tem uma história sobre aquilo. E aí aquilo vai assim, né? Por isso que a gente fala sempre chamando a atenção de quem está no poder, porque vai chamar a atenção, poxa, quero conhecer esse lugar. Quero conhecer quem faz isso aqui. Porque as pessoas são ávidas por isso. Sim. A pessoa só... nossa. Experiência, né? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu só quero ir para grandes lugares de turismo, onde tem cascatas, ou tem outras coisas assim. Não, as pessoas gostam do simples. Vou falar para vocês assim, acho que na maioria das pessoas, assim, não posso generalizar, mas eu creio nisso, que a maioria das pessoas, elas gostam do básico, dessa coisa trato, né? de chegar no lugar e ser acolhido. E isso envolve, entendeu? Eu falar da minha história, mostrar o meu trabalho, de onde vem, acolher. Eu vou aproveitar o gancho. Aí é a diferença entre preço e valor. Sim, total. Porque hoje... dá-se preço ao artesanato. E tem aquilo, ninguém compra. Primeiro, você focar na comunidade local ali, você não vai vender. Preço. E artesanato custa para fazer. Agora, a partir do momento que você agrega valor, não é o preço, vai contar o teu valor enquanto quem fez, o contexto daquilo ali. Pode ser o mesmo o mesmo guardanapo, mas quando você agregar esse valor na perspectiva de quem fez, a família que fez, o que significa aquilo,
esse guardanapo vai ter 3, 4 vezes o valor. Sem falar que, geralmente, quando a gente fala em artesanato, estamos falando de peça única. Isso. Que é a arte É a exclusividade do produto. Entendeu? Final. Por isso que é arte também. Falando em artesanato, o pessoal da EJA, daqui onde a dona Lia Canarski, que esteve com a gente aqui, Legal. mandou para nós, para a gente poder mostrar aqui. Lógico que eu vou devolver, gente. Eles fizeram um trabalho. Mas você vai conseguir abrir aí? Como que é? Não vou abrir. A gente vai Só para dar uma tateada. Acho que aqui deve pegar. Tá pegando. Sobe mais. Segura aí. Aê. Dá para pegar, Guilherme? Então, qual que era a ideia deles? Eles quiseram aliavar a história deles. Então, quando a gente falou de que ia trazer vocês, a história que eles contaram fazendo isso, eu acho que tem tudo a ver com o projeto. Sim. E enquanto vocês falavam, na cabeça nossa que a gente fervilha muitas coisas. Nossa, eu já vi. Eu já desenhei uma cena de espetáculo. Eu também. Assim, Até eu construí agora uma cena também. A gente precisa ampliar isso, porque assim, eu quando olhei o projeto, eu falei, caraca, Que é isso? ele toca muito no coração. E assim, eu conheço aqui pra gente, eu conheço a Tuti na cultura, não é de hoje. A gente já tem alguma história voltada à cultura, né? Anésio, um grande abraço pro Anésio, foi nosso presidente da Regional 6. Esse alinhavo, ele não nasceu agora. Esse alinhavo, ele já vem vindo há muito tempo. Vocês desde 2009, né? Organizando conferências de cultura, essa história dessa região criativa, como é que chama? Território criativo, né? Do Vale do Paranapanema. É mais do que necessário, Aurélio. Então eu falo assim, é um projeto que eu tenho certeza do sucesso, que ele já é. O sucesso, quando eu digo, é o sucesso do resultado que vocês estão proporcionando às pessoas, não como influenciadores, mas como incentivadores. Porque a gente precisa ter isso. E a quem está lá na ponta, ele precisa se reconhecer e saber que ele tem valor quanto ser humano, ele tem valor quanto artista. Quanto aquilo que produz, porque é muito interessante assim, eu posso, vamos dizer assim, eu posso não gostar do teu bordado, do estilo. Não quer dizer nada. Gostos são individuais. Mas não é porque eu não gosto. São gostos. Não quer dizer que porque eu não gosto ou do que você produz, ou de um estilo de música, que não é arte. Outro dia eu vi um crítico de música, eu falei, gente, esse cara vive em que mundo? Esse artista, não existe artista bom, só produz porcaria. Fiquei pensando, o que ele produz? É um crítico que nunca produziu uma música criticando todo mundo que faz música. Né? É fácil, vai lá, grava um disco, vai pro front. Põe lá pro público ouvir e ver se você vai conseguir aquilo que a pessoa está conseguindo. Eu acho que a gente tem que começar a usar mais esse termo do livro, porque eu acho muito interessante, que é proteção civil e defesa civil, pensando como cidadão. Sim. Na sua atitude, antes de você julgar, antes de você fazer alguma coisa, vamos pensar nesse processo. Né? Por que ele fez tal coisa? Ele poderia ter feito dessa, mas agora, você deu condições para ele fazer. A gente está assim, conversando com a Lu, né? Também é amiga de vocês. Nossa, um abraço para a Luciana Bittencourt. Alô, maravilhosa. Beijo. Achei até que você participaria com a gente aqui. Olha, Lu, em breve a gente está com essa cobrança com ela. Lu, a gente tá tentando, tá? Ela vai entender, a gente tá tentando. Vão conseguir, Lu. Não sei o que é, mas vão conseguir. Já deu certo. Já deu certo. O que foi até uma sugestão da Lu. Tuti, esse teu livro, transformar ele num e-book e ir pro Amazon. Só que aí, nessa nova, que seria uma reedição, talvez tenha que atualizar. Atualizando. Um capítulo. Mas aí, dentro já dessa pegada, também do sistema de cultura. Sim. Porque a cultura, ela muda hábitos. Eu estava falando com o Marcos, que a gente começou E aí eu a até implantar... já falei que ele vai ter participação agora. Vai ser o seu último capítulo. Quando a gente começou o projeto, ainda na época do ministro Gilberto Não estou chorando não, gente, mas está lacrimejando meu olho. Da implantação ainda do projeto do Sistema Nacional de Cultura. Sim.
E uma coisa que a gente tinha muito claro pra gente, e eu acho que a gente deve voltar muito nisso, é a gente lembrar dos nossos griots. Sabe, a gente tem essa contação de história ali, a gente tem o recado sendo dado por quem tem que dar o recado. Né? De trazer ali a pessoa, por exemplo, quando você falou da sua tia bordadeira, quanta história ela tem por trás desse bordado? E não só... Ela tinha, né? Sim, mas ficou o registro que você continua. Sim. Você tem essa... E a gente esqueceu. Às E vezes é tão gente... gostoso falar da tia Rosa, falar da minha mãe. Tá aí, a gente Nossa. tem a história. Por exemplo, você, como você falou, a tua mãe, quando ela foi fazer a passagem, ela registrou isso num bordado. De alguma maneira, de alguma forma, você tem isso. A gente tem várias... Você sabe que é assim... Pode falar, Marcos, desculpa. Não, porque eu tenho que falar esse nome aqui, que aí é nacional. Bispo do Rosário. Não, sem comentário. Bispo do Rosário, ele utilizou... ele ficou no manicômio, ali, né? E ele construiu a obra dele. De Verdeus, né? É. Um Então, manto de Verdeus. Então é incrível aquele trabalho com a indumentária, com tudo aquele. Então ele está dentro do bordado, ele coloca o bordado dentro do campo da cultura, que não da cultura brasileira. Leonilson também é um outro artista do bordado brasileiro, que ele vai pegar, assim, ele vai utilizar do bordado para entender porque ele teve a questão com a AIDS. Então ele era um artista que estava na pintura, mas ele vai no bordado, pegando os seus paninhos, os seus lencinhos, os seus travesseiros, e vai falar de amor. Ele só vai utilizar palavras, o ponto atrás ele vai utilizar. Zuzu Angel, ela vai utilizar o bordado na moda brasileira, para dizer que a moda brasileira, ela é o que ela é. Ela tem uma narrativa. Então a gente também pensa no bordado nesse sentido. O bordado é o nosso instrumento, é o nosso mecanismo para falar desse território criativo, para falar desse lugar enquanto Brasil, que o Brasil ele precisa do griot, né? Ele precisa dos seus narradores, os que detêm a história viva, que detém os segredos, que detém a mata, que detém o urbano, que detém o território, sabe? É disso que eu acredito. Então às vezes, assim, eu me peguei aqui agora pensando assim, o que eu vim fazer aqui, gente? Porque, assim, sério, eu me peguei. O que eu tô fazendo aqui? Porque, assim, eu tenho essa... Imagino por que ele pensou isso. Mas agora eu entendo por que eu tô aqui. Eu tenho que só falar do bordado. Eu sei do que eu... Enquanto consultor, enquanto palestrante, a minha função é essa, tentar achar os melhores caminhos, as melhores linhas, as melhores meadas. Porque no bordado é isso, é uma meada. A gente escolhe Só uma meada para você... poder decidir como é que vai ser isso. Então, esse é o processo. Então, cada ação que a gente fizer daqui para frente é escolher as melhores meadas. Vou falar para vocês, a gente não é um case de sucesso ainda, mas a gente está em processo. Então, sejam muito bem-vindos, né? A gente está aqui. Está no caminho. Então, e a gente está aqui, olha a pretensão, mas também é para a gente se conectar e a gente se transformar. Vocês serem contaminados pela gente e a gente contaminar Mas vocês. aí você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que vocês talvez já conheçam, mas se não conheçam, vale a pena conhecer. A Yara, esposa de Eloir Pacheco. A Yara faz um trabalho com economia criativa maravilhoso. Eu acho que depois nós vamos trocar essas informações, porque eu acho que esse coletivo... São essas pequenas ações. Ele precisa acontecer. Aí, continuando, o que vocês pensam quanto programa? O que está prospectado? Né? Prospectado, que não é eu a bordadeira do programa. Eu quero ser inspiradora de outras mulheres, meninas, até homens também Sim. bordam. Você sabe que eu tenho vontade de aprender a costurar.
Eu também tô nisso Costurar. na cabeça. Posso fazer só um tô comentário Costurar. bem Eu rápido pensei em aqui? comprar uma maquininha de costura. Eu uma vez precisei fazer um figurino no espetáculo e eu queria saber costurar. Ai, não é difícil. Mas costurar bem. Queria fazer camisa, queria fazer... Sim. Eu também acho a alfaiataria uma coisa linda. Aham. Eu vejo aqui em Biporã, a gente tinha um alfaiate. Nossa, passava lá, ele São riscando. raros, né? É lindo aqui. É uma arte. É uma É arte, arte, eu pra mim é sei arte. quem Gente, é mas deixa eu esse. só pegar esse gancho do Aurélio, porque é uma Cortão. necessidade que existe no mercado e nós não vamos ter em breve. Não existem mais costureiras no mercado. Existe uma faixa etária de 35 a 40 anos, a sua média, e elas não conseguem, a gente falando dos griots, elas não conseguem passar isso para ninguém. Uhum. Então, quer dizer, nós vamos ter uma mão de obra muito qualificada, que está fazendo terminando o seu ciclo, e nós não vamos ter outras pessoas para dar Por continuidade. isso a importância do refletir esse ponto atrás. Que estratégias? Aí, o Nós que te cortamos, você falou onde você queria... a questão do que a gente tem prospectado, né, para o programa. Avançar para esse mundo da moda, como eu disse. Não é eu que vou bordar isso aqui foi eu que bordei. Eu ia te perguntar Eu ia isso. perguntar Tava a mesma coisa. Eu Não, fiquei é o olhando. bordado dela. Fiquei olhando. Então, foi eu que bordei. Eu quero que outras mulheres, meninos, como falei, homens também, E jovens. venham abordar dentro do programa. Por quê? Com a chancela do programa, ele já sai pelo próprio programa. O mais difícil o programa já fez. Sim, já abriu essas Entendeu? portas. Mas trazer não é só abordar, é a sua história que também merece e deve ser contada. Quando você adquirir a peça lá do seu Zé, do Dona Maria, que borda para o programa, você vai conhecer a história de vida dessas pessoas. Como que ela chegou no programa, o que as superações, de onde que ela veio, de onde que ela vai, quais são os seus sonhos. Isso, e avançar esse processo em redes sociais e também em um site específico. É isso que a gente agora vai começar nesse processo. Fazer essa prospecção. Essas pessoas, preparar, desde como ter a carteirinha, por quê? Para você ser um artesão, você tem que ser reconhecido enquanto política pública. Sim. Sim, para ter o dado, né? Ter o informação. dado. Porque os municípios também ganham com essa informação. Porque em cima de dados estatísticos é que chega dinheiro aos cofres dos municípios. Só que é tão difícil muitas vezes para essa gente é tão entender. simples ao mesmo tempo. Tão difícil, olha. É Então, muito complicado. são coisas que a gente tem assim prospectado. Estou em conversação, assim, são prospectos. Eu quero, aí é uma questão assim muito particular minha, que eu quero. Aí, porque eu gosto de me apresentar como bordadeira. Não é chegar lá dando carteirada, eu sou advogada, eu sou especialista, eu sou escritora. Não, eu sou bordadeira. Porque enquanto bordadeira, eu falo com qualquer camada. Né? Essa é a chave do processo inteiro do projeto. Você não precisa de vocês. dar carteirada em ninguém. Não. Você não precisa pisar em ninguém. Até porque, lembra da Dona Maria que nós falamos lá no começo? Uhum. Eu posso ver ela como uma advogada. Sim. Eu posso ver ela como uma doutora. Eu posso ver ela fazendo um processo paliativo. E os abraços, aquelas lágrimas de muitas que no final da palestra vêm ao meu encontro para me abraçar porque tocou uma saudade de uma mãe. Ai, você falando, eu fico aqui a noite inteira. Não tem dinheiro que paga. Não é a advogada que falou, foi a bordadeira. E é isso que eu quero continuar. Entendeu? Isso é maravilhoso. Gente, nós temos um momento aqui que a gente sempre fala, a gente falando em contar histórias e tal, e hoje, no nosso momento de falar de autores, eu estou aqui em mãos com o livro do nosso Privilégio. Assim, monstro. Nosso querido amigo Moacir Medre. Moa, fantástico. Gente, esse aqui é um livro, Filipe, mostra aí, Rony.
Não vou dar spoiler, né? Mas assim, é um livro que está sendo agora lançado, né? E é um livro que conta a história de um menino que fala de guerra, que fala da vinda dele. É um romance nos anos 40. É um romance. Um livro muito bom para ler, muito fácil de ler. Eu sou suspeito de falar do Moacir, porque o Moacir, além de ser um grande escritor, para mim é um grande amigo. Mas, parceiro, assim, maravilhoso. Indico, com certeza. Podem ler, não vão se arrepender. Vai ser uma leitura que vocês vão começar e não vão conseguir parar. Como é a maioria dos livros do Moacir, assim, Vitória foi assim. E Travessia, Paus, Pedras e Pétalas. O primeiro livro dele é um livro de contos que conta a história dele na época. Cheiro da chuva. Não, o primeiro o primeiro foi Contos e Causos. Então, assim, e a gente percebe nesse livro muita coisa da nossa história. A gente sabe? contando aqui, a gente estava refletindo na... E aí você falou... Então indico esse livro, né? Já está em breve nas bancas, já vai estar nas bancas, né? Já. Então, assim, leiam, né? E independente de qualquer leitura, é sempre bom a gente estar, independente do autor, a gente tem aqui o livro da Tucci, que em breve vai estar no e-book. Vamos ler em breve. O capítulo do Marcos. Leiam, porque assim... Vai estar no e-book em breve. Precisamos ler Aurélio, para... preciso só falar aqui do pessoal da nossa parceria com o pessoal do Instituto Cultural Arte Brasil e a revista Darte. Saiu, né? Exemplar 29º exemplar da revista. Tá, gente, quase quem igual ainda não tem, entre em contato com a gente nas nossas redes. É só pedir, a gente caminha o link para vocês. Fiquem à disposição. Bom, e a gente também precisa dar já que a gente deu essa pausa, precisamos falar dos nossos... Tá aí, Aurélio. Eu nossos fui lá amigos, na Reinvent. Reinvent Fitness. Agora com a loja maravilhosa, Fitwear. gente. Vale a pena conferir, hein? A Reinvent está com a gente aí. Precisamos fazer uma visita lá, gravar um vídeo com eles. Tá sempre acompanhando as nossas postagens. É um pessoal muito bacana aí, né? Um abraço muito, pro Robson, um abraço para Jaiane. A gente tem também o pessoal, você falou, né? Do ICAB. Instituto Cultural Arte Brasil, com e o a Aldo. revista, O Aldo tá maravilhoso. Aldo, tô esperando nosso projeto, hein, Aldo? Tá enrolando, a gente faz uns 2 anos. Um monte de gente cheio de projetos. A cervejaria Brasser, né, que está aqui. Ai, meu Deus, a cervejaria. Sempre, cervejaria. né? Agora eu vou fazer a propaganda, cervejaria. Eu já tô começando a ficar meio... As canecas, gente, é de uma grande parceira nossa. Isso. Bom, vamos aproveitar um momento. E falar neste momento... Vocês acharam que vocês iam vir aqui e não iam levar nenhum presente, né? Queria agradecer a Paula, a Camila, lá da Cadê Meu Personalizado e Cá Felicidade Cestas. Vamos presentear aqui os nossos convidados com a caneca. Podem abrir. Vamos abrir. Porque o Rony tinha esquecido, eu fui lá buscar, tá? Vocês vão levar nossas carinhas aí. Eu tenho um furo de reportagem, Aurélio. A Vanessa vai me bater, mas... Ela quebrou a caneca. Ai, Jesus. Mentira, ela quebrou só a asa da caneca. Mas tudo bem, cara. Tudo bem. Salvou a caneca. Não tem problema, Vanessa. O Davi pode. Você tem crédito com a gente. Que vão os anéis, mas que fiquem os dedos, né? Então, mas agradecer a Paula, realmente, Camila, por estar aí sempre nessa parceria com a gente. Fazendo nossas camisetas aqui, gente, ó. Essa camiseta nossa, camiseta do todos autismo. sabem que a gente abraça essa causa e a gente pede para vocês que vejam sempre com muito cuidado, com muita atenção, leiam, ajudem e pesquisem sobre o assunto. Tá aí na bio, né? E falando dos outros parceiros, a Vivarte, né? Olha, de antemão, aproveitando agora o jabá, né? É o momento jabá, Por favor. né? Pode falar. Vou colocar aqui, enquanto diretora criativa do programa, tá? Fica aqui nosso interesse de também ser parceiros do PodChef. Adoramos. Aqui pode, chefe. Pode. Sempre pode. Tá? Muito então obrigado. Depois a gente conversa como que a gente poderia alinhar. Sim. Tá? E o Seria espaço está ótimo. sempre aberto também. Sempre aberto, pra divulgar gente trabalhos, os divulgar. Manda com antecedência, né? O nosso programa é gravado, todo mundo sabe, mas assim... Às vezes a gente consegue fazer essa divulgação dessas agendas. E a gente adora participar seria também, ótimo. Tá, É só para não esquecer, a Vivarte, da minha cunhada, né? Andréia, cantora, faz cerimoniais, casamentos, Você também não pode esquecer da Entre Linhas
e Cores, nosso parceiro. O futuro parceiro. Olha, isso é... DGA Music, que senão nós vamos apanhar aqui na saída. Music é a Força Têxtil do Moacir, né? Nosso querido amigo. Acho que eu falei todo mundo, né, Rony? Pracer, Vivarte, Força Têxtil. Falei. Papo Cabeça, restaurante. E Aurélio, um cara que te mandou um abraço imenso, o nosso amigo do Painho. Douglas. O Douglas, aquele beijo, rapaz. Tá com um projeto maravilhoso e nós vamos ser parceiro dele. Obrigado, Douglas. Um abraço, hein? Como é que Bora tá? beber! Bora beber! Marcos tá sempre tá com a bem. gente. Bom, dando sequência, né? Nosso tempo tá curto. Nosso tempo tá curto Tá e curto. a DGA diz assim, Rony, tô ouvindo o barulhinho. Clim, clim. Bom, vamos tentar... É que a gente fala bastante, né? A gente precisa saber agora de vocês qual é o próximo passo que nós vamos ter com o projeto e o de vocês. A gente já sabe que vai ter o livro e o que vem mais pela frente. A gente tem muita coisa, por exemplo, a questão do território criativo que vocês pretendem criar. Né, a gente também... A gente, nesse momento, mais do que nunca, Vale do Paranapanema precisa ser criativo. A questão da inteligência artificial está aí. O bordado, quando foi... Pegando a ideia do bordado. Quando foi levado para a máquina fazer, ele não levou a essência humana. O que eu vejo, desde a minha questão passei ali com a minha mãe, e quando eu estava desenvolvendo a obra O Pedro, e no momento de pandemia. Na pandemia, muita coisa já aconteceu, coisas que tinha que sair de casa para ir lá trabalhar, tá dentro. Aconteceu o quê? O remoto. Uhum. A questão da automação. A automação está aí. Se tivermos outra coisa aí que a gente... Não vamos nem pronunciar. Mas robôs não precisam ir para o isolamento. Certo? E aí o que acontece? Com certeza, como houve lá no passado, vai faltar emprego. O que vão fazer essas pessoas? Para onde que vão essas pessoas? Elas se voltam para os núcleos familiares. Se a gente voltar, dar um pontão atrás, volta a questão do artesão. Sim. É o avançar tanto para retroagir muito. Mas e aí aonde que a gente pode se aliar também, né, da inteligência artificial naquilo que a gente faz. Porque a gente aprimora. Porque a essência que o ser humano faz, a máquina não vai fazer. Jamais. Hoje eu estava vendo um dado, assim, e nisso a gente já está assim, estudando essa inteligência artificial por onde percorrer. 30% do PIB brasileiro é formado por microempresários, microempreendedores, e boa parte dos empregos estão nessas atividades. Sim. Então, quando a gente fala disso, né, do cooperativismo, do associativismo, né, das pessoas se unirem, porque às vezes é isso que precisa, né? Quando a gente fala da economia solidária, da economia criativa, então precisa de pessoas que unam pessoas, que troquem experiências, que acrescentem e, né, dêem aquele empurrão. Entre linhas e cores. Façam um entrelaço. Guarda-chuva de possibilidades, um fluir de ideias. O que eu falo? As obras que eu desenvolvi. Quantos produtos não saem daquela obra? Até quem... Porque tudo eu faço com base em pesquisa. Quem vai escrever sobre essa obra? Tem escritor. Quantas pessoas estão envolvidas no processo? Hoje, desenvolver esse tipo de coisa tem N possibilidades. Agora, são possibilidades de investir na marca. O Tuti, esse material, você tem isso, as pessoas conseguem acessar pela internet? Não. Ninguém consegue ver onde está.
Esse Esse é o desafio. Assim, o que a gente vai... Porque vai ficar todo mundo curioso aqui, como é que eu faço? Vai ter que ir lá em 1º de maio. Por quê? Cada traço, como tá ali, não sei se dá para dar uma paradinha. Nós não conseguimos. Tá. Como na obra do Boi. Então, as cores, o corte, onde que está o limoeiro, a questão das informações da Lagoa Santana, o que era essa Lagoa Santana, o que tinha na Vila Nova antes do represamento. São informações, consultas que a gente conversou com outras pessoas. Por que chegamos a Alexandre Rusgulaev, que ele projeta Londrina, mas o primeiro é lá. São informações que a gente buscou em N universidades. O Filipe fala dessa ele região. Vai estar falando dessa região. Legal. E assim, fala dessa colonização. Eu acho que... Anos 40 aqui. Ó. Legal. Então, anos 40, 6 anos após Londrina. Sim. Que eu falo. 1º de maio é útero de Londrina. Só que a história de 1º de maio, toda essa região, não tem registro. Eu acho que e esse processo do registro, o que a gente vai buscar a partir do próximo semestre? A gente está agora se organizando para isso. A mentoria com a Tuti Benito. A gente está estruturando a mentoria. Então, a Tuti vai, nesse processo, pensar do bordado, de organização e também de inspiração, como o bordado pode inspirar. E também um produto audiovisual, que existem 2 mascotes que a gente tem, que é a menina do pé de Ariticum, que ela saiu da inteligência artificial dessa pesquisa, e o menino do terno prateado. Então a gente quer montar um curta-metragem. São vocês dois, né? Um curta-metragem. Eu não queria contar, mas são eles. São. Então... E também tem, nessa questão de apoiar mulheres e meninas, tem até um projeto de uma de uma palestra performance, que aí com uma atriz, a Ana Maria, de 1º de maio, que a gente também vai pensar nessa palestra performance, organizar como é que a história da tia Rosa, que é essa tia que fala do bordado, como ela salta de uma mulher da década de 40 e pula para políticas públicas. Então a gente está nesse processo de montagem dessa palestra performance. Você sabe que eu já dirigi alguns espetáculos assim, que inclusive aquele com seus alunos partia da criação deles. Na verdade, assim, lá havia um pouco de ficção, né? Eu dei temas específicos, mas assim... Eu fiz um espetáculo que chamava Lembranças, e as pessoas traziam sua história. E você falou ouvindo você falar sobre sua tia, e falar sobre contar histórias, assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho nada para contar da minha vida. Não. É que se acha assim tão insignificante, né? Exatamente. Mas se a assim, história dela não tivesse importância para mim. Você sabe que eu acho que assim, é o como contar essa história. Sim. E esse é uma arte, né? A arte de escrever uma história. Porque assim, nós somos pessoas comuns, a minha família é uma pessoa comum, mas tem uma história. Sim. E aí você vale entendeu? lembrar do livro do Edinho, né? Quem está no museu? O Edson Holtz. Edson Holtz. Joga a pergunta chave. O Edson Holtz, está no museu? O Edson Holtz está concorrendo ao prêmio Jabuti. Edinho, aquele abrejo. Não o Jabutizão, é o Jabuti dos livros de pesquisa, né? Legal. E ele fez essa pesquisa, é o 2º livro, né? A tese de mestrado foi, Noites e esse é o do Ilícitas. doutorado. E ele fala justamente disso, quem está nos museus, né? Porque a história muitas vezes contada no museu é da aristocracia, não está lá da gente, né? Da família que ajudou a construir. Porque é aquela questão, né? A história contada para quem tem interesse de registrar que passou pela história. Por que a história do teu avô que foi enterrado como indigente não está contada? Entendeu? É uma história. Aí é onde... Contribuiu com a fundação disso aqui. Aí o que acontece? O professor, para ensinar o Zezinho e a Mariazinha, para ele planejar a aula,
para preparar o Zezinho e a Mariazinha para desenvolver o turismo, a economia criativa, a cultura, o professor precisa ter informação, conteúdo, que não tem. Então, já fica aqui, para dentro aí dessa proposta aí do Entre Linhas, quem tiver interesse de escrever, porque vai ter quem compra, até mesmo poder público. Por quê? Vem livro pronto com a história de não sei de quem. Alguém contou. Alguém contou. Eu queria conhecer o alguém. Não, e é engraçado Olha, porque Entre Linhas também remete às linhas, né? Sim, no caderno. a escrita. E a gente e é isso. Programa, meu jovem. Infelizmente, nosso tempo é curtíssimo. Eu, de verdade, assim, estou muito feliz de saber que a gente tem um projeto, assim, um programa, né? Na verdade, não é mais... Não, projeto já está em realização. É um programa. E aí, eu vou jogando, porque o objetivo é se tornar um instituto, né? Todo esse processo para ser um observatório da economia criativa na região. Observatório é isso, ter esses dados, essas informações que a gente tem, e aí o observatório sai para fora mesmo, ter um espaço de acesso onde se acessa essas informações da TUT, da região, sobre turismo e cultura. Então, é legal assim, visitar o Nordeste, em algumas regiões do Nordeste, que eles têm já algumas coisas feitas. Bahia. Eu tive em alguns lugares que Cariri. vale a pena. Lá, na verdade, assim, igual o Aldo tá numa cidade de Conversa com o Aldo, 9 mil pessoas. Tem... E ele fala da riqueza cultural, de Tá. como as pessoas valorizam aquilo deles. E aqui não, aqui a gente fica buscando coisa fora, né? Essa questão do espaço do vale, qual que é a nossa identidade Sim. aqui? Sim. O que nós somos, né? Em Londrina é Londres. Então assim... Mas fica nisso, né? Você tem alguma coisa de inglês ali? Tem a pequena Londres. Isso, Eu tenho um fog, Londrina. eu só acho que Vamos polemizar. eu só acho que o norte é muito mais do que isso. O norte, o nordeste, o noroeste. E uma coisa que tem muita assim riqueza. sempre me incomodou, até mesmo a questão de governo, centraliza tudo na capital, né? É bem isso. A gente podia ter uma As região coisas, metropolitana eu muito falo rica e muito que forte. eu consegui fazer alguns treinamentos de defesa civil quando eu estava à frente e estudava, porque eu era atrevida. Porque você não teria acesso. Nem Londrina ia. Isso, Aí eu fui, eu não sei se ainda sou, mas acho que ainda não sou mais não. Eu fui representante da comunidade científica de Londrina na defesa civil. Nossa, que orgulho. Você imagina que quando surgiu a região metropolitana de Londrina, lá nos idos, nessa época de 95 a 2000, acho que foi, era assim, tinha destinado para a região metropolitana de Curitiba, naquela época, para o ano, um orçamento de 100 milhões para infraestrutura. Sim. Então, sabe qual que era para cá, para Londrina? 1 milhão. E Londrina teve que brigar, a região de Londrina, Sim. porque era para a região, Era não era, para a né? região. Teve que brigar, olha só, 1% do que ia para a capital. E ainda tinha que ir lá com o Pires para conseguir esse dinheiro. Então, Você tinha que ter seu deputado, nessa linha, você tinha que você ter- falou assim, como é que você desenvolve um Estado centralizando recursos, poder, informação? Não pode. Você tem, ao passo que você descentraliza, você desenvolve, você melhora, inclusive, para o cara que está Sim. administrando. Sim. Fica muito mais fácil. A gente precisa falar, tem que desenhar. Entendeu? A gente que não é da política tem a visão de como as coisas funcionam. E a pessoa que às vezes está aí não é em relação a esse ou qualquer Não. outro. Nós estamos falando É o que eu falo. no geral. status Esses quo. 30 anos dentro da administração pública, eu não vi nada acontecer. Não Mas aconteceu você alguma fez coisa. muita coisa paralelo, mais do que às vezes o poder público. Mas E agora, tantas o que, outras, que a gente está desenvolvendo? É pela iniciativa privada, alterando algumas coisas. Sim. É essa. Eu não deixei de ser quem eu sou. Não. Só inverti de lugar. Gente, Nós vamos precisar que vocês deixem o recado de vocês. quem quiser procurar mais informações, tá aí o Instagram Às vezes. deles, Aham. né? Faça contato, pode fazer, né? Com Ótimo, certeza. mas- Sigam eles, divulguem o trabalho, colaborem. É o que a gente falou aqui, é tudo colaborativo, né? Hoje a gente está aqui estabelecendo, apesar de que a gente já se conhecia, né, em algum momento,
estamos estabelecendo um contato. E a partir daqui podem surgir novas ideias, novas iniciativas, podemos fazer coisas juntos, podemos ajudar pessoas que não estão aqui. O podcast está aberto para nós, a revista está aberta para nós, é nossa. Essa é a riqueza de sermos pessoas comprometidas com essa causa. Qual é a causa? A causa é viver e ser, compartilhar. E estar presente e não simplesmente passar por aqui. Né? Eu espero que quando eu morrer, alguém conte a minha história. Né? Eu também penso assim. Eu quero choro nem vela, eu quero uma fita amarela. Gente, mas esse espaço é de vocês, aproveitem. Muito obrigado. Seus pedidos, seus agradecimentos. E nós aqui antecipamos para vocês nossas reverências. Com muita paz e gratidão. E o espaço é de vocês. Pode mandar abraço, agradecer os parceiros. Assim, sou muito grata, Lu. A Luciana, né, que intermediou essa nossa participação aqui. Então, beijo, Lu. Beijo. Mas se precisar, tá aqui também. Não poderia deixar de agradecer a Marta, ao Carlos, da Foto Clique Filmagem, né, que fez minhas fotos na correria, que sempre me socorre. Então, assim, vale a pena. Eles são assim, eles são de onde? São aqui de Londrina. Então, pessoal, já sabe, né? Já está dado o endereço. Isso. Estão lá no Instagram. E, assim, tem um trabalho belíssimo. Então, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Agradecer aqueles que vieram antes de mim. Em memória, a minha tia Rosa, minha mãe Clarice, como sempre faço em todos os momentos. Vai fazer eu chorar no final. Ai, não. As minhas filhas. Um beijo para minha netinha Cecília. Ai. E a cada um, né, que de uma forma ou de outra acredita na gente, nos abrem as portas. Assim, a gratidão para toda a região Vale do Paranapanema, indistintamente. Não vou citar nome para não criar então, celeuma. Toda a região Vale do Paranapanema. Minha gratidão e meu sincero abraço a cada um de vocês. Marcos. Agradeço ao Vale mesmo também, a esses municípios por onde eu passo, por onde eu passei, aos artistas, assim, sabe? Eu agradeço muito a eles, porque aos artistas e às vezes aquele que cuida de um museu. Toda a conversa eu estava lembrando de um funcionário que cuida de um museu em Cafeara. O cuidado que ele tem com aquele espaço, que eu vi poucas vezes, mas assim, o cuidado que ele tinha ali pela singeleza da coisa, sabe? É muito bonito. Então, aqueles que cuidam dos equipamentos culturais, sim, de uma biblioteca, de um museu, de uma quadra, sabe? De alguém que faz um trabalho comunitário, o pessoal do hip hop, os artistas de modo geral, eu agradeço assim por eles existirem, porque eles demonstram, eles me dão esperança, sabe? Eu também porque lá tem jovens ou crianças ou idosos que querem se expressar, que querem mostrar o melhor deles. Você sabe que a gente se alimenta disso, né? Eu, claro, quanto conhecimento, trabalhar com as pessoas, o que elas me trazem. Às vezes a gente acha, assim, nossa, o Marcos vai lá, conhece tudo. Às vezes ele está aprendendo mais do que ensinando. Eu estou no mundo, Aurélio, para aprender. Eu tô no mundo para eu tô no mundo para isso, para aprender e talvez ser algum instrumento nesse processo. Eu acredito na espiritualidade, eu acredito na minha intuição. Então assim, também agradeço ao que está aqui, ó, nessa intuição que está acontecendo. E agradeço a Tuti porque ela também me move, entendeu? Essa artista me move, os artistas me movem. E agradeço a minha família. Vou agradecer, eu nunca agradeci. Tipo, ao escritório, é um jabazinho pro meu escritório ali de contabilidade. A minha irmã, tenho muito orgulho das mulheres que passam pela minha vida. Minha irmã, minhas duas irmãs, minha mãe. E agradeço
ao espaço. Agradeço muito vocês por essa oportunidade. Lu, Lu tá aqui. E Deus nos proteja, Deus nos ilumine, que a arte sempre nos renove, sempre torne a gente vivo. É isso, falta vida. Mesmo a Covid não ensinou nada para ninguém. A gente quer ficar morto, a gente ainda está morto. E eu não quero passar por essa vida. A gente achava que ia mudar, mas eu quero estar vivo eu até quero o fim. aproveitar, fazer algo que eu nunca fiz publicamente, mas agradecer. O Marcos é que fez perto do microfone. O Marcos, ele fez a Tuti Benito, ele fez a artista. Ele me cuida até do que eu visto, da maquiagem que eu devo usar. Nossos perrengues. Então, para quem não sabe, a minha relação, eu e o Marcos, é assim. Às vezes a gente fala o que cada um precisa falar, mas o Marcos é tudo isso para mim. É aquele irmão, é aquele filho, ele é tudo. Te amo, viu? Te amo também. Sabe por que isso tudo? Sabe por que isso tudo? Porque aqui Pode chefe! É muito amor isso aí, que isso, lindo. Obrigado. E aí, gente? E acharam? Que loucura. Gente, Olha. Eu acho que eu que quero ouvir de vocês.